Oi, gente, começando o primeiro Petcast, o podcast do Pet Modo UFC. Eu sou a Júlia. Eu sou Israel. E a gente vai falar um pouquinho sobre figurino de cinema. Mas, antes de entrar no filme em si, o Israel vai explicar pra gente o que é figurino. O figurino, ele é o traje de cena, ou a roupa que o ator de algum espetáculo, de qualquer canto, usa, e que ele fala muito do ser, do subjetivo do personagem, de quem ele é, de como ele se mostra, e do ambiente ao redor. E é muito importante que o figurino, ele é o primeiro contato da pessoa, do telespectador, com a cena. Então, a partir do figurino, ele tem a compreensão de quem é esse ator. Primeira informação é a visual, né? Afinal, então... Isso. Antes mesmo do personagem falar, na maioria das vezes a gente vê primeiro o que ele tá vestindo e tira as nossas conclusões precipitadas a partir disso, né? Exato. E é muito interessante que muitas vezes pelo figurino você percebe até a mudança de comportamento do personagem. Sim. É incrível como a mudança de cor, a mudança até de peça, de sobreposições, você vai vendo o personagem mudando, fluindo. Ai, é incrível essa parte. Eu praticamente adoro. Tu vê alguma diferença, tipo, entre o figurino, por exemplo, de teatro para o figurino de cinema, ou para um figurino de série para um figurino usado realmente no cinema, assim, que vai ser visto numa tela maior? Ai, eu vejo total. Principalmente eu acho que teatro, toda vez que eu penso em teatro, eu penso em espetáculo, eu penso em show. Eu acho que você tá numa plateia, ou tá no meio de um palco, uma plateia gigante, com vários pontos de pessoas, olhando de vários pontos. Então, acho que seu figurino tem que ser aquele marcante. Aquele contraste com a iluminação para que todo mundo, de toda a peça, todo o espetáculo que esteja vendo, consiga casar. Já na série, como é algo mais, muitas vezes dia a dia, né, o cotidiano, assim, ou até mesmo um caso grande, assim, ele é mais voltado para o cotidiano. Eu digo assim, até mesmo quando é extravagante, quando é algo muito fora do comum, né, uma série totalmente viajada, digamos assim, ele é apegado a isso. Aí, filme, eu acho que é aquele negócio, né? 2 horas, é matar ou morrer. Então, o figurino, ele tem aquele peso todão, tem aquela importância toda, porque é 2 horas de contato da pessoa lá, vendo os focos de iluminação direto, a evolução do personagem, ou não a evolução, né? Ai, é uma diferença considerável. E Sim. tu? Eu concordo contigo, principalmente a parte do figurino como parte do espetáculo teatral, que é algo que as pessoas têm que conseguir ver de longe alguns detalhes, né? Então, as minúcias nem sempre são tão importantes assim no figurino teatral. Penso eu, né? Posso estar errado, mas penso eu, talvez que seja assim. E que no figurino de cinema, de série... Eu acho que até o figurino de cinema e de série, hoje em dia as produções de série mesmo, elas estão bem parecidas com o que a gente vê no cinema, né? Elas estão bem mais elaboradas. Então, assim, mas claro que em série os personagens com certeza têm muito mais liberdade de expressão, talvez, e os próprios produtores da série, os figurinistas e tal, de conseguir colocar o personagem em mais figurinos, que é o que nem sempre acontece no cinema, né? Dependendo do filme, e é o caso do filme que a gente vai tratar hoje. E os figurinos não são tão variados assim, porque as cenas, elas não têm uma diferença temporal de dias e de semanas tão constante assim como em determinadas obras. O bruto do filme, né, que a gente vai falar um pouco, ele se passa em um dia. O bruto mesmo, assim. Toda aquela parte lá do figurino focado. Então não tem como se acompanhar uma evolução, digamos assim. Tem Sim. A primeira imagem que chega. Mas, e aí, qual o filme, Júlia? Qual filme? A gente, na verdade, ficou bastante na dúvida, né, Israel? Sobre qual filme decidir. A gente ficou fazendo um brainstorm direto, assim, por uns dias. E aí a gente ficou meio que empacado entre A Fantástica Fábrica de Chocolate, a versão de 2005 do Tim Burton, e Espelho, Espelho Meu, que eu não tenho certeza do ano, mas que tem no elenco a Lily Collins e a Julia Roberts. E a gente acabou fazendo uma enquete no Instagram do Pet, e o resultado foi A Fantástica Fábrica de Chocolate, o filme do Tim Burton. Muito apertado, vale muito destacar que foi muito apertado, foi quase pau a pau. E vale relembrar, né, antes de tudo, que o filme ele tá na Netflix, né? Exato. Um dos critérios de escolha do filme da gente foi justamente um filme que a maioria das pessoas tivesse assistido,
Até porque eu acho que você escutar um podcast sobre figurino, que é algo muito palpável, muito visual, é meio complicado de você, né, querer que a pessoa tenha ideia do que você está falando sem nunca ter nem visto. Então, assim, A Fantástica Fábrica de Chocolate e esse Espelho, Espelho Meu eram filmes que a gente acreditava que as pessoas talvez tivessem visto anteriormente, já que são filmes não tão recentes assim. Mas a Fantástica Fábrica de Chocolate ganhou, então, super válido. E eu acho até bom, porque eu acredito que seja um filme que as pessoas tenham visto até mais do que o Espelho, Espelho Meu, como você mesmo não tinha visto, né? Então, eu achei que foi uma escolha maravilhosa, na verdade. É incrível, e também querendo ou não, tá muito no imaginário, né? Toda criança acha que já viu aquele a Fábrica de Chocolate na Sessão da Tarde mesmo, ou passando nos canais, assim, e aparecendo. Inclusive, eu acredito que você também tenha reassistido o filme hoje, né? Sim. Antes da gente gravar. Para poder relembrar um pouco mesmo, né, do que se trata. Porque eu, particularmente, eu acho que eu sempre assisti quando passava na televisão à tarde, assim. E essas emissoras, elas acabam cortando partes do filme. Então, tinham algumas cenas que eu ficava... Eu acho que eu nunca vi isso na minha vida antes nesse filme, porque total. eu sempre parava para assistir, né, entre aspas, para assistir quando passava na televisão. Eu nunca tinha realmente pegado o filme para assistir. E até porque eu acho que o filme lançou quando a gente era criança, Sim. né? Então, assim, nessa época, muito tempo atrás, tem 15 anos já esse filme, pelo menos onde não tinha serviço de streaming, né, naquela época, e os filmes eram ou pela televisão, ou você alugava na locadora, ou você comprava o DVD, se você quisesse comprar. Mas na maioria dos casos era você alugar. Eu acho que eu nunca cheguei a alugar esse filme, só assisti realmente pela televisão, então ter reassistido ele hoje foi muito bom. Para não só relembrar o figurino, que é o que a gente vai tratar, mas para relembrar a história, toda a ambientação do filme, o design de produção, e realmente confirmar que é um filme que eu gosto muito. Não, também, eu gosto muito da estética dele. Eu era rata de locadora, né? Então eu vi esse filme, eu aluguei esse filme mais de uma vez. Gosto muito da estética dele, a cor, né? Desde pequeno era apaixonado pelas cores que ele traz, aquele universo todo. Ai, amava. E é muito interessante quando você vê, depois de analisar, depois de você ter lido coisas, ter tido material sobre, ter pesquisado sobre cor, sobre roupa, formato, essas coisas, porque você percebe com outro olhar. Você percebe nuances que você não via. Um exemplo que eu vou estar muito por cima, assim, é quando o Augusto Gloop, ele chega lá na fábrica, e ele com chocolate na mão, ele joga o chocolate no chão e vai comer tudo ao redor. Tipo, aquilo a minha é a cena mais clássica de, tipo, eu tenho um chocolate na minha mão aqui, mas eu vou deixar a barra toda no chão, porque eu quero tudo isso que tá ao meu redor. Essa nuance fez eu acordar tanto assim pro filme. Ai, é muito bom. Muito bom. Em questão de caracterização também, eu acho que eu nunca tinha parado para reparar, assim. E até a questão dos figurinos que a gente mencionou antes, que eles não modificam tanto em relação a outras obras, ele tem uma certa mudança, mas ela é tão sutil que eu só fui me dar conta quando a cena já estava acontecendo, já estava no meio. Que realmente tinha acontecido uma mudança muito sutil, mas que aconteceu. E eu acho isso muito legal. E falando da cor, né? Desse filme, é claro que tem uma característica bem marcante, né? Do Tim Burton, né? O Tim Burton tem uma característica muito marcante, que ele é apegado ao gótico. Aquele gótico. Então, tipo, é muito bom. Eu adoro isso, porque o gótico, toda vez que eu vejo sobre, é muito luz e sombra. Você pensa que é só aquele preto, pesado, escuro, tons escuros, mas não, é o jogo de luz e sombra que fica algo incrível. Essa influência do Tim Burton pelo gótico vem muito do expressionismo alemão. É interessante, vale destacar, que foi uma corrente, né, de cinema na década de 20 que apareceu na Alemanha, e era justamente o gótico, o foco dele era o gótico, pensar nesse sobrenatural, digamos assim, nesse sinistro, nesse estranho, e no filme se percebe muito disso. O filme ele tem uma paleta de cores linda, mas só que sempre misturada com tons escuros e claros, para aqueles contrastes, o jogo de luz e sombra, que sempre dá aquele diferencial. Eu acho que isso também perpassa bastante a própria identidade dos filmes do Tim Burton, né? Não só as características estéticas, mas a identidade do filme, né? De sempre ter um contraste, um equilíbrio até entre
eu não vou falar luz e sombra, eu quero falar algo diferente, assim, entre normalidade, estranheza, são sempre os contrastes, né? Entre algo sombrio e algo alegre, sempre esses contrastes nos filmes do Tim Burton. E eu acho isso muito interessante, como ele consegue imprimir isso nos personagens, né? E a partir do figurino, principalmente, a gente consegue ver isso. E pensando em outros filmes dele, você vê Edward Mão de Tesoura, que é colorido demais, aí chega no Edward, ele já tem um tom mais pesado, e apesar de ser colorido, tem horas que o clima parece ser tudo artificial. Todo ambiente parece artificial, até escuro ou claro, às vezes. Ou o Fantasma Se Diverte, né? Que também tem uma característica muito marcante, que eu acho legal nele. Gente, filme, assistam. Assistam o que vocês acham, vale todas a pena. Nele, os personagens vivos, os personagens mortos, possuem mais cores que os vivos. Mesmo com o jogo de luz e sombra lá, a mesma cartela de cores sendo mais escura, você percebe mais cor nos personagens mortos do que nos vivos. Isso é a coisa mais incrível do Tim Burton. Quando eu percebo assim o Tim Burton, eu percebo, nossa, esse gótico é tipo aquele gótico não tão nas trevas, né? Aquele gótico nas trevas, não, ele é um gótico colorido, que eu consigo até me enxergar no gótico, algo bem impossível para mim, né? Totalmente colorido. Tá aí, né? Uma diferença. Então, agora já entrando mesmo no figurino, já indo daqui a pouco para os figurinos, análise de figurino dos personagens que estão na história a maior parte do tempo, né? É até meio complicado a gente pegar... porque a gente setorizou entre os personagens, entre as crianças e o próprio Willy Wonka. Os adultos, eu acho que nem vai entrar tanto na análise assim. Por exemplo, os avós do Charlie, os pais do Charlie, eu acho que talvez não vai entrar tanto na análise. Até porque é tanta informação no filme, a gente acaba tendo que filtrar, assim. E falando um pouco sobre a figurinista, como a gente acabou pesquisando, né, como o Israel pesquisou, ele trabalha muito com a Colleen Atwood, certo? Falei certo? Falou. Certo. Mas nesse filme ele trabalhou com a figurinista italiana Gabriella Pescucci. O filme, na ocasião, ele foi indicado a um Academy Award, que é o Oscar, por melhor figurino, que foi, no caso, na premiação de 2006, já que o filme foi estreado em julho de 2005. Mas não levou o prêmio, não tenho certeza nem de quem levou nesse ano. A pesquisa aqui foi meio falha nessa parte. A gente focou mais no filme do que nos resultados de premiação, foi mal. Mas essa figurinista, ela já é premiada em outras obras, outros filmes e séries. Ela tem 2 BAFTAs, que são prêmios britânicos, da televisão e do cinema. Também posso estar falando coisa errada, mas... Não, está certíssimo. Eu lhe garanto. E ela tem um Oscar por melhor figurino no filme The Age of Innocence, que, se eu não me engano, é do Scorsese, de 93, o filme. E ela tem 2 Emmys pela série The Borgias. E ela tem um monte de indicação também. O trabalho dela é muito bom. Ela foi figurinista daquela série Penny Dreadful, não sei se você conhece. Mas nesse filme específico, A Fantástica Fábrica de Chocolate, o trabalho dela, eu devo dizer, tá impecável. A caracterização tá impecável, mas eu acho que ela tá mais impecável ainda justamente pelo fato de ela conseguir orquestrar muito bem o desejo do Tim Burton, que ele quer trazer justamente para aquele filme, né? Desses contrastes, como a gente já mencionou. Então, ela trabalha isso muito bem nos personagens, na caracterização, e é tanto que outras adaptações dessa obra, como já teve para musical, muitas delas eu vejo a caracterização muito baseada no que essa figurinista fez. Apesar de que no livro, que, para quem não sabe, A Fantástica Fábrica de Chocolate, ela é baseada num livro da década de 60, e já teve outra adaptação para o cinema em 1971, mas por motivos de vamos filtrar e não vamos entrar em outros campos, como a parte da literatura, que também
adaptação é adaptação, tudo depende da visão do diretor, por isso que a gente até mencionou a parte do Tim Burton. Mas a gente não vai estabelecer comparações, antes de tudo, vamos deixar isso bem claro, não vamos estabelecer comparações entre o filme de 1971 e o filme de 2005. Eu acho que não só para filtrar, mas também porque esse filme de 2005, ele não foi visto pelo diretor e pela família do escritor do livro como um remake. Ele foi visto como uma tradução, talvez um pouco mais fiel da obra, mesmo que tenham pessoas que discordem. Inclusive, uma das produtoras executivas do filme foi a viúva do escritor do livro. Então, tudo tinha que passar pelo crivo avaliativo dela. Até uma curiosidade importante, tipo, tem um peso. Tem uma continuação da Fantástica Fábrica de Chocolate, mas só que o autor, em vida, quando viu a primeira adaptação, ele não gostou da primeira adaptação do filme. Então ele não permitiu que a continuação, o livro dele, o segundo filme, virasse uma obra cinematográfica. Ele não permitiu que fosse comparações. Então é muito legal a importância que até que o escritor exerce, né, a opinião do escritor, mas não vamos entrar nesse campo aqui, né? Não vamos. É outra história. Coisas separadas. Já entrando na parte dos personagens mesmo e a construção do figurino, a gente decidiu setorizar primeiro pelas crianças. Para quem não viu o filme, o que eu acho difícil, mas pode acontecer, já avisando, a gente vai tratar de spoilers aqui. Sim, muitos. Principalmente sobre o que acontece com cada criança dentro da fábrica, né? Então, a partir de agora, a gente já vai tratar de spoilers. A gente decidiu selecionar os personagens por ordem de desaparecimento, entre aspas, da fábrica. Eliminação mesmo. Eliminação, pronto. Big Brother. Exatamente. Paredão, pronto. Paredão. E o primeiro é o Augustus Gloop. Se quiser falar, Israel, eu já falei também demais aqui. Não, que é isso. Eu posso passar horas ouvindo você falando, você sabe. Bom, importante a gente começar, né, falar do autor, falar um pouquinho, né, da parte da obra, que ele tem um caráter, o livro e o filme tem um caráter disciplinatório, de moral. Ele quer ensinar para as crianças e para os pais dela o que acontece quando existe muita permissividade na criação. Então, Augusto Gloop, como o próprio nome dele diz, o Gloop já vem da onomatopeia, né, de engolir alguma coisa com a garganta. E ele, pela visão do livro, né, da história, ele comete o pecado da gula. E ele consegue justamente o bilhete para entrar na fábrica de chocolate, conhecer tudo aquilo, porque ele come chocolate direto, 24 horas por dia, e os pais dele deixam, os pais dele se permitem. Então, nesse contexto, a gente já chega em um figurino que eu achei bem legal, que é composto por uma camisa de lã, de manga longa, de duas cores, né? Um laranja com branco, isso, e um suspensório. Eu lembro do figurino dele quando ele aparece com um bilhete, né? Ele Sim. Tá usando uma blusa de gola alta listrada com um pullover. Isso. Quem não sabe do que é pullover, é tipo um suéter, um tricô sem manga, como se fosse um suéter regata por cima dessa blusa de gola alta e tá usando bermuda. Ele é um garoto alemão, antes de tudo, né? Então, Sim. assim, eles pegam um pouco dessa visão estereotipada, com aqueles shorts curtos. Só faltou o chapéu, mas é algo assim, é algo mais estereotipado. E nesse ponto, além da roupa estereotipada, de alemão, tem um ponto importante que é a cor laranja. Que a cor laranja, eu estava lendo, que ela tem relação com a comida, ela tem relação com esse gosto por comer, sabe? Ela é associada pela gula, justamente, pela vontade de comer, por comer algo bom, gostoso. E justamente esse laranja marca muito ele. Só que eu não gosto muito dessa visão, não, vou nem mentir. Dessa visão. A gente está usando ela porque foi muito usado para montar o personagem. Uhum. Mas só que não sou muito fã dessa visão, desse caráter disciplinatório, sabe? Ai. Mas a própria moral do livro também, né? Isso. A questão dos pecados que você está tratando
Só explicando também para o pessoal, é que a gente, durante as pesquisas, a gente achou textos que falassem sobre o assunto, e um deles tratava justamente dos personagens, das crianças, representando os pecados capitais. E eu particularmente acho isso muito interessante, nunca tinha parado para pensar desse jeito, né? Até porque, assim, depois de ter assistido o filme hoje, eu vi que dependendo do modo como você assiste o filme, se você assiste ele com extrema atenção aos detalhes, você tem uma visão completamente diferente do que você teria se você estivesse assistindo ele só por entretenimento. Inclusive, entrando nessa parte das cores, a gente disse que não ia tratar tanto dos pais, mas tratando um pouco, a roupa dos pais e dos filhos, ela é muito coordenada. Sim. Quase todos eles são coordenados, né? Ela tem alguma harmonia, assim. E, além de mostrar um pouco por trás do caráter dos personagens adultos, né? Ela tem essa conexão. Como é o exemplo da mãe do Augustus, que ela também tá com um vestido meio laranja com vermelho. Eu tô com uma foto aqui do lado para poder visualizar. E uma coisa que eu reparei também que eu achei bem legal é a mistura dos estilos de períodos. Como é um filme que trata de imaginação, de fantasia, a gente não pode esperar que seja um filme que trate de um figurino histórico de uma forma extremamente realista, né? Ele tem sempre um embasamento um pouco mais imaginário mesmo, né, de acordo com o que a obra está propondo. E como ele mescla, né? Tipo, o imaginário e o presente. Que aí, eu acho que a gente já chega no segundo ponto, na segunda pessoa, que é a Violet, né? Porque uma característica importante dela, a Violet é aquela menina que quer vencer, vencer, vencer. E uma coisa, na roupa dela, que tem esse caráter que eu diria que é muito atual, digamos assim, é porque tem uma pegada mais esportiva. Ela tem aquele casaco esportivo, né, de manga longa azul, uma calça também azul e um tênis. O que eu ia falar era sobre a questão das décadas, né? No caso do Augustus e do Charlie, eu vejo uma influência bem grande da década de 70, de sobreposição, de tricô, sabe, uma figura não exatamente miniaturizada dos pais, mas que não impede de que seja. E os materiais em si, e até a roupa da mãe do Augustus, eu vejo uma influência nos 70 bem grande, assim, os tecidos estampados, as cores, o laranja, como você falou, né? Então eu vejo uma influência, assim, apesar de não ser... que a gente pensa, às vezes, anos 70, algo um pouco mais hippie, voltado para esse sentido, ou disco, né? E não é necessariamente isso, a roupa, pelo menos a da mãe dele, não é necessariamente isso, mas eu não sei, eu consigo ver uma influência bem grande dos anos 70 aqui. E sobre a Violet, que você estava falando do conjuntinho dela, já remete um pouco a anos 80, anos 90 e anos 2000. Sim, total. Porque eu não sei se vocês sabem, mas, e se você sabe, né, tem a marca Juicy Couture, e que voltou até alguns anos atrás a fazer esses conjuntinhos de veludo, e que é muito característico dos anos 2000, mas também eu acho que ele deve ter surgido por volta do final da década de 80, com realmente essa popularização do esporte, né, e do culto ao corpo. Sim. Mas a influência realmente grande da personagem da Violet são os anos 2000. A gente tem que pontuar, antes de tudo, também que ela é uma criança norte-americana, estadunidense. Sim. Atlanta, Geórgia. Aparece lá. Então, assim, não só lá, claro, mas a gente sabe como as crianças, pelo menos no nosso imaginário, por meio de filmes, de séries, a cultura norte-americana, como eles estimulam muito a competição entre as crianças e o fazer das atividades, né? A primeira cena que a Violet aparece, inclusive, ela tá com um kimono, lutando, batendo em todo mundo e mostrando quão competitiva ela é e o quanto ela literalmente luta pelo que ela quer, né? Sim.
E é claro, né, como já mostra, né, na cena ela chega falando que vai vencer, que ela é ganhadora, que ela é melhor. Na cena da maçã, que o Charlie vai pegar a maçã na árvore, ela vai lá e toma e fala da chiclete dela, né? Ele fala, por que você não troca de chiclete? Ela, porque senão seria um perdedor que nem você. E Exato. come a maçã. É tipo essas cenas, sabe? Na minúcia, ele já é outro pecado, que agora não me recordo, é a avareza. É, né? Se eu não me engano, era esse. Sim. Se eu não me engano, Avareza. era. E o interessante do figurino da Violet é que o dela é o coordenado com a mãe. Ela e a mãe usam praticamente a mesma roupa, o mesmo conjuntinho de veludo azul, azul médio, esportivo. E a mãe, ela tem... Né? Desculpa. Atleta e treinador. Perdão, é atleta e treinador, né? E a mãe dela também tem um certo passado esportivo, ela deixa isso claro. Ela lembra algo até assim, próximo das Misses, né? O concurso de Miss, nesses programas... Tem um programa que é o Pequenas Misses que trata sobre isso, trata sobre competitividade entre pais e entre crianças mesmo. E eu vejo a Violet muito inserida nesse ambiente, mesmo que o dela seja algo mais esportivo. Ela querendo se mostrar superior, ela vai lá e mais com o chiclete que ainda estava sendo testado. E fazendo agora uma ironia com o nome dela, porque ela se transforma numa amora. Ela cresce e fica toda violeta, né? O nome dela, Violet, fica violeta, que nem uma amora. E mostrando novamente outro que acontece, né? Com os pais permissivos e que se projetam os sonhos em cima das crianças. Exato. Gente, lição de moral, uma fábula aí, que eu acho incrível. E seguindo para o próximo personagem, em nível de eliminação, a gente tem a Veruca. A Veruca tem um nome bem singular, a propósito. E ela é uma criança britânica com um pai que produz nozes. Ou seja, o pai dela é rico e ela é uma criança rica, mimada. E em vários textos que a gente procurou, e até nem precisaria do texto, mas ela é uma criança que no inglês ficaria sendo chamada de spoiled, e spoiled significa tanto mimada em português, como estragada, no sentido de comida, por exemplo. E eles fazem um jogo de palavras com isso, inclusive nas músicas dos Oompa Loompas, que não tentando fazer a comparação com o de 71, mas as músicas desse filme em particular, elas são todas cantadas pelos Oompa Loompas. Eles fazem uma contextualização da cena, inclusive. Inclusive, eu também escutei um podcast sobre o filme e alguma pessoa falou que tinha pulado todas as músicas dos Oompa Loompas, porque ela não aguentava o som, né, achava irritante. Mas, ao mesmo tempo, é uma forma de contextualizar o filme. Você pula todas as cenas em que eles estão cantando, Sim. Ou você bota no mudo, sei lá. Não faz sentido. Também é a chave, né, da lição de moral. Uhum. Ele sempre faz aquela piadinha, aquele tom sarcástico. Exato. Do porquê isso aconteceu com a pessoa. E eles o que os pais deixaram. Exato, eles reforçam o caráter de ensinamento da obra, né? Tanto presente no livro, como sendo reforçado pelo filme. E a Veruca, você quer falar um pouco sobre o figurino dela? Eu quero, porque eu vejo a Veruca na Blair Waldorf, lá do Gossip Girl, todinho. O look dela já é algo mais 2000, totalmente. O vestidinho com conjuntinho de casaquinho de pele, algo que, né, muitas pessoas iam achar uau. Até o cabelo amarrado. Reforçando muito o sinal de menina mimada de Patricinha que ela é, mas mostrando uma imagem de distinção dela. Aquela cor rosa de Patricinha e o cinza que eu vi que remetia muito à antipatia que ela sentia por todo mundo, por ser superior. Eu fiquei chocada quando eu li sobre isso. Nossa, o cinza também referência isso. Enfim. Mas a da Veruca também, eu vejo uma certa influência dos anos 80, pelo menos no casaco de pele. Sim. Só no casaco de pele mesmo. O resto, realmente, anos 2000, a questão das roupas ultra femininas voltadas para o rosa, voltadas para um imaginário Barbie, né? Total. Muito parecido com isso, algo que associa muito fácil com isso, né?
E Mas só tá o do casaquinho, porque dá uma ideia de elegância, né? E que as atrizes antigas vestiam aquele casaco de pele gigante. Aí ela tem uma espécie que é curtinho, dá aquela um ar de indiferença. E é engraçado também porque do lado de fora da fábrica tá nevando. Então, assim, tá bem frio. Mas eles estão com casacos que não necessariamente protegeriam de neve. E ela é a única que tá com esse casaco de pele que até faz algum sentido. Sim. Apesar de que ela está de vestido meia calça. E num frio de 15 graus, você de meia calça de vestido, você já sente frio, imagina com neve, né? Mas tudo bem. Pior. E aquele sapatinho boneca, né? Eu adoro esse detalhezinho, aquele sapatilhazinha com a tirinha preta. Ai, gente, eu acho tão patricinha, amo. O destino trágico dela é cair dentro do lixo, porque ela é considerada uma noz estragada pelos esquilos, né? Na parte dos esquilos lá, ela chega, quer um esquilo, o pai dela disse que quer comprar, mas a Cuirinha não quer vender, então ela foi buscar o esquilo. E ao pegar o esquilo, todos os esquilos, que a Júlia traz uma curiosidade muito bacana, né? Ah, verdade. Eu acabei de descobrir que os esquilos no filme, eles eram 40 esquilos reais, na maior parte das cenas, na maior parte da ação e dos close-ups, quando a câmera tá mais próxima do animal. Mas o resto eles tiveram que, obviamente, usar computação gráfica, mas eles treinaram por 10 semanas antes de começar as gravações 40 esquilos. Eu fiquei impressionada. O figurino do pai dela, falando assim bem breve, ele usa um terno. Então ele reforça aquela figura dele de empresário, pessoa rica e inglesa. Eu vi em algum lugar aí uma foto de homens vestidos de terno e a legenda era tipo como as pessoas acham que os ingleses se vestem 24 horas por dia. E é algo assim. E não é não? Não é não. Ué, achei que fosse. Eu jurava que era. E aí, né? essa posição do pai dela contrasta um pouco com o outro pai e com o próprio avô do Charlie, principalmente pela questão de classe, né? Mas com o outro pai, que é o pai do Mike TV, que a gente vai entrar já em seguida, contrasta bastante, tanto por função, como eu consegui reconhecer, como pela essência do personagem, pela relação do personagem com o próprio filho, sabe? Que eu vejo isso bastante, principalmente na roupa do pai do Mike TV. Então, já entrando no Mike TV, né? O personagem teve uma modificação em relação ao livro e ao filme de 71 para se adequar à audiência de 2005, né? Então, o personagem do Mike TV, como diz o próprio sobrenome dele, ele é viciado em televisão e em videogames e internet. Ele é um pequeno gêniozinho, como eles colocam, mas ele é um gêniozinho arrogante e que se acha melhor do que todo mundo, se acha mais sabido do que todo mundo, inclusive que o Willy Wonka, dentro da própria fábrica. E é essa arrogância dele que leva ele ao final, ao destino dele dentro da sala em que ele é eliminado. Mas falando um pouco do figurino dele, né? É totalmente 2000 assim, sabe? Eu acho que 90, 2000 total. O pecado dele, no caso, é a ira, porque ele foi uma criança que cresceu nos videogames, na televisão, nessa adaptação, né? Então ele cresceu bem na violência, aquela violência consumada, tanto é que ele não gosta de chocolate. Ele fala que não gosta de chocolate e rastreou o banco de dados para descobrir onde estava o bilhete dourado, para justamente ir na fábrica de chocolate, sendo que ele não gosta de chocolate, ele está lá só pelo prêmio. E a roupa dele é uma calça jeans com uma camisa preta e as mangas vermelhas. O detalhe nisso tá justamente que eu acho até um contraste com o próprio Willy Wonka. O Willy Wonka ele também usa preto, mas só que o do Mike é para expressar uma sensação de perigo quando tá junto com o vermelho. É uma sensação de sombrio com perigo. Aí você olha pro Willy Wonka, se percebe uma distinção. Mas já a gente fala um pouco sobre isso, né? Eu acho que também por questão de ele ser uma criança, né? Assim, sim. Ele não se acha uma criança, mas ao mesmo tempo ele entende
que ele entende, assim, a essência do personagem como é uma criança, as cores são um pouco mais vivas, o vermelho que ele tá usando é um pouco mais vivo. Mas você vê que o caimento das roupas dele são bem maiores. É uma camiseta com a sobreposição de manga, uma camiseta com a caveira desenhada. E essa é bem a essência dele, assim, a violência, que é o que você vê logo de cara quando você conhece o personagem na primeira cena que ele aparece. E essa influência dele dos anos 2000 realmente é muito marcante, é o que a gente vê, e justamente por ele ter sido um personagem que foi adaptado, né, para audiência e para a própria nova moral do filme, assim. Porque o personagem dele, originalmente, ele era um garoto que gostava de filmes de faroeste. Então, assim, é algo voltado à violência, sim, eles adaptaram para um videogame, né, mas a estética dele, a caracterização do personagem mudou bastante para a maioria, na verdade, a maioria dos personagens mudou bastante a caracterização, salvo o Charlie, que não mudou tanta coisa assim. Mas o do Mike TV foi o que teve um cuidado mais especial com a parte de caracterização e de colocar um novo propósito, né, para o personagem dentro daquela história, porque senão ficaria muito datado de algo muito antigo e não faria sentido para a audiência nova. E justamente os filmes, eles têm que ter algum sentido, né, dentro do período em que eles estão inseridos. Então, eu vejo como super certa essa adaptação. E ainda mais quando é faltado para criança, né? Criança, tudo bem o adulto, né, querer assistir um filme com referências antigas, com datados de épocas antigas, porque ele vai ter essa compreensão de que não é de agora e vai chamar atenção para conhecer o desconhecido, né? Ele vai despertar essa curiosidade. Agora, quando o filme é botado, querendo ou não, acaba abrangendo o público infantil, crianças não querem pensar demais para ver um filme. Crianças querem sentar, assistir e pronto, próximo. Então, pegar uma coisa de faroeste faz sentido se pensasse nos Estados Unidos, por exemplo, né, que tem essa cultura. Mas se fosse para outros cantos do mundo, não teria tanto esse sentido. Então, essa modificação eu achei até interessante. E salvo, né, que o Mike TV é justamente dos Estados Unidos, né, totalmente agressivo, né, totalmente o clássico adolescente estadunidense, totalmente agressivo, viciado em videogame. Tô pensando até agora que o nome dele daria pra ser a sigla MTV, então. Perfeito, mas aí ele seria um jovem descolado, um jovem diferente. Não, mas a questão do faroeste, eu acho que não é nem tanto assim que faria mais sentido só nos Estados Unidos, mas é um gênero, é um tipo de filme que já perdeu tanta popularidade, entendeu? Já teve o auge, mas não é mais algo de agora. Talvez nos anos 70 tivesse realmente feito maior sucesso. Mas sabe uma coisa que eu achei até interessante que podia conectar? No filme de faroeste, você percebia que, não sei, ele era o salvador, né, digamos assim, as pessoas que matavam, mas só que eles eram vistos também como um pouco como rebelde, eu não sei se caso é isso. Aí quando veio o Mike, ele usa até o jeans, né, que é uma marca de rebeldia quando no seu começo, lá no seu, quando o cara não gostou pular. Então ele continua com essa rebeldia nele. E o jeans, justamente, que a calça jeans que ele usa, remete muito a essa rebeldia ainda. Eu acho muito legal como, pelo menos, a função finalzinha, assim, sabe? Aquele pontinho aquela sementinha que foi pensada, permaneceu. E mostrar um adolescente rebelde, mostrar um adolescente que tá em busca de quebrar, digamos assim, essa coisa de não rebelde, né? De mostrar o padrãozinho. E vinculando ele ao pai dele, que eu tinha mencionado no pai fazendo associação com o pai da Veruca, o pai do Mike, eu reparei muito na função da roupa dele, da não conexão com a roupa do próprio filho, na cena em que eles entram na sala de TV, em que eu não sei se você chegou a reparar, e se as pessoas que assistiram ao filme repararam, se não repararam, volte na cena. Eles estão em fila com... eu não sei exatamente a ordem, mas eu sei que o pai do Mike fica no centro. Se eu não me engano, o Mike fica bem na frente, é o primeiro, e logo em seguida, eu não sei, tem o Willy Wonka. Então são assim, duas figuras que estão com roupas escuras, o pai do Mike no meio, com a roupa mais clara possível, com a roupa toda bege, e eu não sei se atrás, provavelmente atrás, o Charlie e o avô, com roupas também escuras, não necessariamente pretas, mas roupas escuras. E a sala, ela é toda branca, né? A sala de televisão. Então, o contraste que isso dá da figura do pai dele
é impossível você não prestar atenção do quão deslocado parece o estilo do pai do Mike em relação aos outros, né? Em relação ao próprio filho, principalmente. Então eu pensei, a figura paterna do Mike, ela é muito, não deslocada, mas ele não tá nem aí. Ele realmente não tá nem aí. O filho diz que vai entrar na televisão, e que é o que acontece no filme, ele encolhe, e o pai dele, assim, repreende com uma frase e depois Faz nada, tá nem aí, realmente não tá nem aí, ele não se importa. E essa indiferença dele, pronto, a palavra era indiferença. Essa indiferença dele é o que eu vejo refletida no figurino. O uso de cores beges, ele não realmente é uma pessoa que não se importa com a aparência pessoal, de uma forma que nem o pai da Veruca se importa, que tá sempre trajando terno. Ele não se importa realmente, ele é um pai de classe média com poder de comprar roupa, mas sim, a mulher dele talvez vista ele, sabe? Uhum. Tendo um backstory para isso, assim, sabe? Uma outra história por trás do que ele veste. E eu vejo muito ligada à estética dos anos 70 também, e também um pouco dos anos 80 a roupa dele, com a jaqueta, a blusa polo, mas também eu vejo algo mais urbano, assim, mais de... Você vê uma metrópole, você vê o cara numa metrópole como qualquer outra pessoa, ele passaria completamente despercebido. E eu acho que é justamente isso o personagem dele, sabe? Ele é uma pessoa que não tá nem aí se ele passar por despercebido ou não, sabe? A função dele não é muito grande dentro da história, assim, em si. E aí chegamos no Charlie, no nosso protagonista. O teoricamente o protagonista também, né? Porque é engraçado. Isso eu tava pensando assim, porque a história mesmo, ela, apesar de no início ela focar no Charlie, ao longo da história ela foca mais no Willy Wonka do que no Charlie. Charlie quase não tem nem falas depois disso, né? Durante as cenas da fábrica, ele quase não tem fala. Ele ainda tem alguma interação com o Willy Wonka, mas ele não tem tantas falas assim. E é engraçado pensar, porque o filme fazendo a comparação que a gente não quer fazer, mas o filme de 71, tanto o filme de 71 como o de 2005, eles são chamados no Brasil de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Mas em inglês é diferente, porque o nome do livro é Charlie and the Chocolate Factory. E o filme de 71 não é esse nome, porque o autor não queria associação com o filme, né? Tanto que ele não gostou do resultado. Então, o filme de 71 é Willy Wonka and the Chocolate Factory. E o de 2005 é o título original do livro. E é engraçado, porque o filme de 2005 foca mais no Willy Wonka do que no próprio Charlie mesmo. O título sendo esse, sabe? É estranho, mas... Enfim... Mas desde o começo, o Charlie, assim, tô falando da empolgação, né, falando de Charlie, ele já se conhece que ele é o vencedor, sabe? Eu acho muito engraçado uma fala que o Willy Wonka fala dele, que é que, tipo, ele fala, né, porque cada um conseguiu, a Veruca foi porque o pai dela comprou, a Violet foi porque ela era determinada a ganhar, então quando ela descobriu que tinha um bilhete, ela foi atrás de ganhar. O Mike, porque justamente ele hackeou o sistema e descobriu que estava, e o Augusto foi porque ele foi comendo chocolate, até achar o bilhete. Aí quando chega pra falar do Charlie, o Willy Wonka fala, não, você está aqui por causa da sorte. Então, tipo, enquanto todos os caras tá lá porque, nossa, vai acrescentar alguma coisa no, digamos, no pecado deles, né, no defeito deles. Porque eles estavam determinados a vencer também, né? Isso. Também tem o orgulho, né, de se mostrar vencedor e tudo mais. Aí chegando no Charlie, ele só tá lá por causa da sorte. Eu acho isso incrível. O Charlie tá justamente lá por causa da sorte, porque ela não tem condição. Né? A família dele vive assim abaixo da pobreza. O pai dele perdeu o emprego até antes de entrar na fábrica. E se percebe isso nas roupas. Os tons completamente terrosos, as roupas muito com tons voltados para a terra, um marrom, preto, tons escuros. No final muda porque ele ganha a fábrica, fica até mais colorida, né? Fica até mais as roupas. Mas durante o filme são um suéter com uma camisa por baixo. Mas parece que é tudo, como é que posso falar? Tem uma palavrinha, só que tá querendo usar outra, que eu não tô sabendo.
era como se fosse tudo esfolada, né? Não vou usar esfolada, aí. Era como se fosse Velho, esfolada. roupas velhas rasgadas. Mas bonito, a esfolada é tão bonitinho, né? Mas roupas velhas, rasgada, dá essa impressão. É muito legal o quanto isso, né, passa a imagem do personagem. Só pela roupa dele você já percebe por causa disso. Uhum. Mas é até engraçado, porque o contato inicial que a gente tem com o personagem, a gente vê uma roupa realmente com uma situação um pouco mais precária. Mas a roupa que ele tá usando na fábrica, ela não tem rasgos nem nada, assim. Ela só parece que foi realmente reaproveitada por muito tempo. Principalmente as calças que o Charlie usa, que elas são bem curtas. Elas passam da canela, já quase no meio da panturrilha, assim. Então você vê que são roupas que são reaproveitadas justamente para dar o sentido do personagem de que ele não tem condição financeira suficiente para poder comprar roupas o tempo todo que nem as outras crianças, né? E o figurino do avô dele, do avô Joe, ele também se reflete muito nisso, porque ele passa a parte inicial do filme sentado numa cama junto com os outros avós. Mas no momento que ele sabe que ele vai para a fábrica, o personagem já dá um estalo, ele muda o comportamento dele, ele passa a ser uma pessoa um pouco mais alegre, com um pouco mais de esperança em relação ao que vai acontecer ao longo da história, né? Para quem não assistiu o filme, o avô do Charlie, ele trabalhava na fábrica. Isso foi adicionado para a obra de 2005, isso não tem no livro. E realmente foi uma adição até inteligente para trazer uma conexão, né, do avô dele. Tipo, ele não quer simplesmente ir para a fábrica porque ele quer ir para a fábrica. Não, tem uma conexão entre si. E quando ele vai para a fábrica, ele aparenta botar as roupas mais elegantes que ele tem. Sim. Enquanto ele está de pijama nas outras cenas, ali ele aparece de terno, com a roupa também que, claro, não chega no nível do terno do pai da Veruca, mas é um terno que você vê assim, ele botou algum esforço ali para parecer apresentável, para rever o antigo chefe, né? E é até legal e dá uma motivação diferente, né? Tipo, ele não tá lá pra ganhar, ele tá lá porque ele quer que o avô dele conheça, ele quer conhecer, né? A tão fantástica fábrica que ele sonha, porque ele monta até uma maquete da fábrica, né? E durante o filme ele tem uns insights sobre chocolate, que chocolate não precisa ter sentido, que chocolate só tem que ser bom, essas coisas. Acho muito, muito interessante na construção. O personagem do Charlie é justamente a personificação da inocência, como é que eu posso dizer? Da ética em si, né? Ele é uma pessoa do bem. Ele é maduro com as outras crianças. Isso, ele é mais maduro, ele compreende. Eu acho que ele, por ele ter vivido com menos, ele entende o não, ele entende que não pode ter tudo o que ele quer, que ele é diferente para ele conseguir, ele tem que batalhar 5 vezes mais, porque aquelas crianças têm tudo. Então ele dá um valor a mais, dá um valor diferente e tem uma maturidade diferente. E eu acho que isso é justamente o contraponto em relação ao figurino dele com um dos outros meninos, que é o caso do Mike TV e do Augustus Gloop. Porque eles usam roupas que são mais infantis mesmo. Você vê uma roupa um pouco mais infantil. E o Charlie não, ele tá usando um suéter com uma camisa de botão por dentro. Sim. Que é a roupa dele é a que eu mais vejo anos 70, assim. E tanto os tecidos, as cores, tudo, assim, o corte da roupa, as proporções, o tronco um pouco menor em relação às pernas, assim, o que difere muito do Mike TV, que tem uma blusa super comprida, sabe? Então a gente vê essas diferenças mesmo, e a questão da maturidade do personagem, como você falou. E esse é um contraponto muito importante, porque o Charlie é um dos protagonistas junto com o Willy Wonka, né? Então o Willy Wonka, ao mesmo tempo que a gente vê como a gente já leu em outros textos, né? De que ele é uma criança que cresceu, ele não é um adulto que queria ser criança, como era o caso do outro Willy Wonka de 71, do Gene Wilder. Então, assim, ele é um adulto que não é maduro. Ele é uma criança, uma criança presa no corpo de adulto. E enquanto o Charlie é quase que um adulto preso no corpo de uma criança, porque ele é a maturidade, ele é o bom senso daquela história. Isso a gente vê bastante refletido no figurino dele.
E falando já pra mim, a minha opinião, né? O protagonista, o Willy Wonka. Fiquei por causa das roupas. As roupas são impecáveis de Willy Wonka. A gente achou um texto incrível, um artigo incrível, que fala sobre o Willy Wonka e a construção da roupa dele muito baseada no dandismo, né? No cavalheirismo e digamos, no estilo camp, no estilo não heteronormativo, no estilo queer. E eu acho isso incrível, impecável. Essa construção e essa analogia que eu não tinha enxergado. Quando você vê por esses olhos, você já muda tudo. O cavalheirismo, né, o dandismo, ele tem muito do homem elegante, do homem portado, assim, sabe, do homem sério. Surgiu por volta lá do período do romantismo, no século XIX, XVIII, depois da Revolução Francesa, né, começou a Revolução Industrial, era aquele homem sério, aquele homem burguês, era o burguês crescendo. Era o homem sério, com a roupa que não tinha uma ruga, com sobreposições, com nenhum detalhe. É bom destacar também em relação ao detalhe, assim, em relação à roupa masculina da época, né? Se você pensar nos reis franceses, que eram aquela pompa toda e que, para quem ainda não sacou, a moda masculina era mais importante do que a moda feminina. O cenário só se inverteu agora, faz pouco tempo, se você pensar. E essa visão enfeitada não é que sumiu, né? Só se transferiu. Agora toda das mulheres. A mulher tinha que representar o homem, né? A riqueza do homem, o enfeite do homem tinha que estar na mulher. Uhum. Mas voltando ao, né, o dandismo, aí era o homem arrogante, eu gosto de chamar assim, porque era aquele homem que tinha que estar com o pescoço erguido, assim, por causa do plastron, né, que tinha no pescoço. E o Willy Wonka é isso, mas só que ele tem um dandismo pegado na quebra dessa heteronormatividade, no queer, né, e eu acho isso impecável. Falando da roupa dele, né? Só por cima, assim, a roupa principal é uma camisa preta com colete. Por cima tem uma capa roxa, o chapéu, uma cartola. Ele tem um relógio de bolso, uma calça social. Não tem uma ruga, eu acho isso muito legal. Não tem uma ruga, não tem uma expressãozinha. Ele anda com uma bengala e o plástico dele tem o W de Willy Wonka, o W de Willy Wonka. Assim, o interessante é que a casaca dele na cor vinho, a gente acha que é a única cor, fora as luvas, né? As luvas dele parecem até luvas de borracha, umas luvas de borracha roxas. Mas a casaca vinho dele, a gente acha que é a única cor, mas dá para reparar, quando mostra assim, bem, bem de perto, a camisa de dentro dele, e de vez em quando dá para reparar nas mangas também. Ela tem uns detalhes com cor, mas ela fica imperceptível com toda aquela roupa preta por cima, né? Sim. Então, assim, a gente acaba achando que a única cor que representa o Willy Wonka é o vinho. Mas... e isso a gente tem que falar muito sobre a conexão com o estilo do Tim Burton, né? De como o Tim Burton... O personagem do Willy Wonka, se a gente comparar com a de 71, com a obra de 71... o Willy Wonka do Gene Wilder e do Johnny Depp são completamente diferentes, tanto na concepção de identidade do personagem, como na roupa mesmo, no figurino, e como isso reflete muito o que se tornou o personagem, né? E também o contraste entre a roupa do Willy Wonka e da fábrica, questão de cores mesmo, dependendo do ambiente também. Porque se a gente pensar no laboratório de testes em que a Violet vira aquela amora gigante, o ambiente é bem escuro. Enquanto nos outros ambientes, você vê tanto ambientes super minimalistas, como outros com bastante ornamento ou bastante cor. E mais interessante ainda, que conversa com o Willy Wonka, né? Porque uma fábrica de chocolate é diferente daquilo, né? De verdade, se pensar assim. Mas não, a criança interior dele queria algo diferente, algo grande, algo novo, algo totalmente imaginário para aquela criança reprimida, que não foi criança, né? Por causa do pai, que reprimiu muito. Então, quando ele teve essa liberdade, ele explodiu ela durante a vida toda. Então, é totalmente algo animado, subconsciente infantil. Mas é engraçado como o figurino dele expressa algo que é quase o contrário, né? Sim. Do que desse espírito infantil dele. A gente vê muito mais uma influência do que foi a figura paterna dele, que é uma figura de austeridade, né?
E até um estilo um pouco mais vitoriano, e dá até para fazer uma associação com isso, de que era a era vitoriana, ela ficou conhecida como sendo uma era muito conservadora, principalmente no quesito da moda, né? E não por não ter inovação estética ou coisas do tipo, mas pelo fato dos papéis de gênero dentro daquele período serem mais demarcados. Eu acho que isso conversa justamente com o que você queria falar sobre o estilo camp do Willy Wonka. Eu só queria falar uma coisa antes, Fale. A cena que eu comentei com você antes, e que é a cena que tem logo no final do filme, em que o Charlie tá engraxando os sapatos do Willy Wonka. Ele não sabe que é o Willy Wonka, mas... E a câmera, quando mostra o ângulo que a câmera tá, e o Willy Wonka tá com aquele cabelo dele todo chanelzinho, a cartola, e tá com os óculos pretos enormes, os óculos escuros. E, cara, na minha cabeça bateu, eu falei assim, caraca, é a Anna Wintour. E eu fui ler outros textos antes da gente começar a gravar aqui, e eu já até falei pro Israel, de fato, foi inspirado na Anna Wintour. Eu tô impressionada. Incrível. E até é interessante tocar nesse ponto, porque aí volta, né, que eu comentei falando, que a falta do pai dele na construção da personagem, a falta daquela influência paterna, ele se privou, né, de si, não teve esse pai, essa figura pai, que era muito rígida e muito conservadora, se percebia. Então, ele criou uma personalidade que no texto que a gente leu, no artigo, que é muito voltada para não heteronormatividade. Então, tipo, a sexualidade dele, o gênero dele, não importam aqui, porque ele está tratando de uma pessoa que vê as cores, que vê a mistura de cores, que vê muito além de gênero, né? Muito além das... Eu não quero dizer gênero, eu quero dizer das marcações de gênero que foram impostas. Isso. Também, que foram impostas pra gente, né? Que é aquela, meninos é isso, meninos é aquele. Tipo, ele vai além disso, ele veste o que ele quer. E nisso começa a conversar com o dadismo. O seu casaco é vermelho, é o vermelho vinho, né? Nesse tom. E isso é uma cor aberta, é uma cor viva. A roupa de dentro, como a Júlia disse, tem cor. O plastron dele tem o W de Willy Wonka. Então, isso tudo... Essa peça. É perfeita. Isso, ele foge total do conceito de dandismo. Ele foge disso. Apesar de ele estar lá, ele foge porque ele cria um outro ambiente colorido. Ele cria um ambiente que as cores estão integrando em um período que as cores não eram para integrar, que era coisa de mulher, que ia quebrar a sobriedade. Então, toda essa criação dele é impecável. Eu adoro isso. Toda essa criação do camp, da não heteronormatividade, cria um personagem, uma terceiro personagem, digamos assim, uma influência de tudo, que mescla tudo. Então, é muito bom ver como é que isso é tratado, né? Desde o corte Chanel dele, desde o chapéu, desde a forma como ele se porta, da forma como ele fala, do tom sarcástico que ele usa todo, das piadas, dos ambientes, que tem ambientes coloridos, tem ambientes escuros, pensando que toda aquela fábrica foi construção na cabeça dele, pensando nisso. É muito legal ver que vai muito além disso, e ver essas influências como é tratada, sabe, durante o filme, na construção de filme. Pra mim, é um ponto-chave, assim, sabe, do Willy Wonka. Por isso eu gosto do Willy Wonka. Porque ele é aquele personagem que não cresceu com toda essa marcação de gênero que a gente cresceu. Então, ele foge disso. Então, é aquele gritinho pra quem gosta disso falar, tipo, tá, se joga. Que é possível jogar. Eu sou apaixonado. Incrível. Eu acho o mais impressionante, assim, da roupa dele, que, como eu mencionei logo no início, que eu não notava que tinha uma mudança, né? Mas ela tem mudança em 2 cenas, que é uma das cenas em que ele tá num divã com um Palumpa sendo psicólogo dele, em que ele tá usando um hobby todo com brocados em preto e dourado, e ele tá usando o que seria uma tradução de pantufa, são os slippers pretos de veludo, e que no solado tem esse mesmo W que tá na gola dele, na roupa principal, né? E essa roupa eu acho incrível, porque é uma roupa mais casual, entre aspas, pro personagem, né? Pro que ele se mostra ao longo da história, mas que ainda mostra a essência dele e que não foge do estilo do Tim Burton, ainda assim, né? Sim. Ainda é um estilo fantasioso, mas que mostra muito do subjetivo do personagem.
E a outra cena é logo mais pro final, quando ele se reencontra com o pai. E ele tá usando outra casaca. Eu nunca tinha reparado nisso. Ele tá usando, além do casaco que ele usa por fora, um casaco longo, preto, ele tá usando uma casaca também preta, com uns detalhes, tipo umas listras mais grossas, assim, horizontais, em veludo preto. Então ali eu já vejo uma mudança. É um período em que as vendas não estão bem, que é quando ele encontra o Charlie, que é quando eu tive aquela sacada da Anna Wintour. É um momento em que ele fala que as vendas não estão bem, logo ele não estava se sentindo bem. E a cena que antecede isso é justamente a que ele está no divã, em que ele fala que já que ele não está bem, é óbvio que os doces dele não estão saindo do jeito que ele queria, né? Não estão saindo bons. E isso fala muito da subjetividade do personagem, do interior do personagem, assim. Sim. E essa cena em que ele reencontra o pai, em que ele tá todo de preto, eu vejo tanto uma tentativa de aproximação com a austeridade, o estilo austero do pai, e é engraçado porque o pai tá todo de branco. Sim. Nessa cena, então tá sempre contraste, eu acho isso maravilhoso. Mas ao mesmo tempo reflete muito do interior do personagem, de que ele tá num momento para baixo, de que as coisas não estão dando muito certo para ele. E aí tem essa reaproximação. Então eu acho incrível. E também uma última coisa que eu queria pontuar só era que eu acho impressionante como a roupa dele dá certo em todos os ambientes da fábrica. Todos. Até o primeiro ambiente, que é aquele da grama, em que acontece a primeira eliminação. É impressionante como a roupa dele casa com todos os momentos. Tudo. Naquele eletrônico, no elevador, que é todo contraste, ele tá lá. Ele é o preto com o vermelho que destaca de tudo. O marketing daquela fábrica é perfeito, porque tudo dele combina. Tudo tem um Wzinho de Willy Wonka que combina com tudo. A cor vermelha é incrível. Eu acho impecável. E uma coisa que é bom falar, né, do dandismo, é justamente a inspiração, né, do Oscar Wilde, que era um escritor que ele retratava casos homossexuais nos seus livros, era no século XVIII, XIX, XVII, por aí. Pra quem não sabe, uma obra do Oscar Wilde é o Retrato de Dorian Gray. Pra quem não leu, eu recomendo muito bom o livro. Essa mulher é uma enciclopédia, meu Deus. Meu Deus, gente. Pode até esquecer meu nome no começo, eu lembro da Júlia, por favor. Ele se baseia muito nesse Oscar Wilde, porque, né, ele era o dandismo, era o cavaleiro, mas só que ele fazia práticas sexuais. Ele era homossexual. Ele tinha relação tanto no livro quanto na sua vida. E ele já foi até indiciado por isso. E até uma inspiração, né, que ele faz uma comparação com esse cavaleiro, mas só que ele traz esse aspecto do queer, do não heteronormatividade. Isso. Incrível. No caso do dandismo, é mais uma preferência pelo estético, pelo belo, e parecer que nada... que tudo que tá posto ali, aquela estética, aquela aparência, ela não foi feita com um pingo de esforço. Eu acordei desse jeito. Sim. Então, assim... E não necessariamente eu vejo a postura do dandismo como algo de cavalheiro, sabe? Mas como você falou, a questão da arrogância, uma arrogância, sabe? No fundinho, assim, você sente um gostinho de arrogância no fundo, mas o estilo do dandy mesmo é sempre pautado nessa elegância. E no caso do Oscar Wilde, essas obras dele que retratavam de forma sutil, eu devo dizer, esse do Dorian Gray é até uma forma bem sutil que ele retrata casos homossexuais, e até ele foi preso por causa disso em determinado tempo. Mas é interessante a gente analisar isso a partir da perspectiva do personagem do Willy Wonka, né? E nessa visão do Tim Burton, devemos destacar. Que é a conclusão, acho que a conclusão perfeita é que um caso de sucesso, na nossa opinião, é a Fantástica Fábrica de Chocolate. Sim. Porque é a visão do diretor com a figurinista e o design de produção. Porque todos os figurinos casam com as cenas, assim, e quando não casa, tem um motivo para não casar. Tem um motivo para tudo isso. O jogo de luz e sombra, o gótico moderno, que o Tim Burton traz, com a história que é trazida e com a adaptação que a figurinista fez e com o design de produção traz, né, do ambiente, torna algo único e algo que eu diria que é marca Tim Burton. Você enxerga de longe que aquilo ali é Tim Burton. Você bota duas pessoas de cinema para
pra falar sobre coisas que gostam, moda e cinema, elas ficam tempo aqui. Dá pra ficar horas. E é só uma bação de ovo, porque a gente só traz casos de sucesso, né? Que a gente gosta de pesquisar e ler sobre. E é engraçado porque a gente pesquisando sobre o filme, eu particularmente vi muita crítica negativa, né, no filme. Eu também queria deixar claro, assim, para quem não sacou ainda a questão da palavra crítica. Crítica, ela não tem um sentido positivo ou um sentido negativo. Ela explicita uma ação. Então, assim, crítica, quando eu falo crítica, eu tenho que falar crítica negativa, né? Então, assim, eu vi várias críticas negativas em relação ao filme, principalmente eu vi nos podcasts que falavam sobre. Mas depois de assistir o filme, eu fico, cara, meio difícil de eu querer criticar, assim. Tanto porque eu não tenho propriedade no assunto montagem de cinema, montagem cinematográfica, mas como eu realmente acho o filme muito bom. Independente não, até mesmo com a atuação dos atores. Eu gosto muito da atuação do Johnny Depp como Willy Wonka e do Fred Highmore como Charlie. Para quem também não sabe, o Fred Highmore, que é o Charlie, ele é o que faz agora aquela série The Good Doctor, que tá bombando. Não assisti, mas a que ele faz que eu recomendo é Bates Motel. Eu tenho que recomendar, tenho que sair daqui com uma recomendação. Não, tudo bem, acho justo. É o Bates Motel. Enfim, esse papel do Fred Highmore como Charlie foi o que realmente, um dos que lançou a carreira dele ao estrelato, assim, até hoje. E eu acho incrível a atuação deles e como o figurino conseguiu dar um apoio, dar um suporte para essas atuações, para que elas fossem o mais reais possível. É aquele negócio, né? O figurino ele não deve tomar a fala do ator, ele não deve atuar pelo ator, ele deve trabalhar ele nunca deve ofuscar. Ele deve ser junto com o ator. E nessa parte você percebe, sabe? Tem um casamento fiel. E elas nunca se sobrepõem. Você percebe que nada vai além. Até se pegar o figurino do Willy Wonka, que é considerado, entre aspas, um pouco extravagante, ele não vai além do personagem. Quando você pensa na roupa dele, você pensa ele junto. Você não consegue quebrar aquilo. Porque com aquela quebra, o figurino não faz sentido. E ele não tem aquela força. Então, é esse casamento que tem que ser muito pensado, muito pautado. E é incrível. E ela tá dando indicação, eu também vou dar. A gente falou muito de Tim Burton. Eu insisto, vejam alguns filmes do Tim Burton. E Alice no País das Maravilhas, Os Se Divertem, Edward Mão de Tesoura. Tem tantos que eu acho que vale muito a pena serem vistos para entender a estética dele. Não precisa gostar da pessoa Tim Burton, mas os filmes, a cidade de produção, tudo isso. Eu também não sou muito fã dele, né, da pessoa. Mas, enfim, eu acho que vale a pena para você entender as coisas, sabe? Entender o que a gente tá falando dessa estética. Tô falando mal, 2 pessoas gostam de moda e cinema para falar, dá conteúdo. Ah, rapaz, dá muito. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que você, Israel, tenha gostado da conversa. Eu amei. A gente tentou deixar da forma mais descontraída possível, né? Não tentar dar exatamente uma aula, porque o Petcast ele vem como uma proposta de uma adaptação para esse tempo de pandemia do que a gente faria normalmente do Pet Group, que seria algo, no caso da parte teórica, algo ministrado como aulas, próximo de aula. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, compartilhem as pessoas. Nossa, estou muito influencer agora. Compartilhem, escutem, mostrem para os amigos, deem o feedback de vocês também no Instagram pra gente. E para quem tiver interesse no certificado, só dá uma olhada no Instagram do Pet e que os formulários provavelmente vão estar lá. Exato. E vai ter a indicaçãozinha de como conseguir a hora complementar. Exato. E obrigado, Júlia. Adorei, sério, participar contigo. 2 cancerianos, a gente se bate. A gente é bem diferente, assim, de fora, mas conversando a gente se bate muito. Eu adorei muito conversar contigo. Também, por isso que eu quis te convidar para falar do assunto. Né? Então, eu agradeço demais, viu? Agradeço. É isso. Obrigada, gente. Beijão, se cuidem. E até. Beijo.